Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista e hoje estamos recebendo aqui o médico Luiz Antônio do Nascimento. Foi ex-secretário de Saúde de Ferraz de Vasconcelos. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou, se você preferir, você pode deixar sua mensagem na própria live, na página do Jornal Diário de Suzano. Luiz Antônio, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. Eu queria que inicialmente o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Olha, é sempre um prazer estar aqui em Suzano. Como o Edgar falou, eu trabalho em Ferraz, mas eu tenho um pedaço de mim aqui em Suzano. Tenho minha filha que mora aqui e tenho muitos amigos que aqui moram também, além de pacientes. Então eu queria saudar todos os internautas daqui e reforçar dizendo que eu amo bastante essa cidade. Doutor, o senhor está com a clínica em Ferraz, né? Agora atendendo. A sua especialidade é geriatria, isso, né? Antes de a gente começar a falar um pouco aqui. Eu sou geriatra de formação, né? Aí a gente transita também em outras especialidades, a gente fez cardiogeriatria também, né? Tem uma formação clínica também, mas a minha principal especialidade é geriatria. Isso tem participado de alguns congressos, né? Como que está o atendimento nesse setor? O que temos de novidade aí surgindo? Olha, a medicina, a gente costuma dizer que a medicina é uma ciência das verdades transitórias, né? Então, o que é verdade hoje, amanhã não é. Uhum. E a gente sempre precisa de estar atualizado e o melhor, e essas atualizações acontecem nesses congressos que existem tanto aqui no Brasil, né, como os congressos internacionais. E a gente deve participar de um congresso agora início de maio, em Brasília, que é um congresso, o nome do congresso é até interessante, é Congresso Brasileiro de Cérebro e Emoções, né? Uhum. Tenta mesclar as doenças cerebrais, as doenças neurodegenerativas, melhor dizendo, com as doenças do emocional, depressão, ansiedade, enfim, esse transtorno bipolar. Então, assim, é uma mescla, é um congresso bastante interessante. Doutor, como que está a situação hoje do setor geriátrico na região, né? A gente tem muita reclamação da dificuldade dos idosos em ser atendidos no sistema do SUS. O senhor vê também essa dificuldade? Acha que poderia melhorar mais esse setor, principalmente? Olha, Edgar, é interessante, porque a geriatria é uma especialidade nova e tem muito pouco geriatra para atender a nossa população idosa. E a expectativa é de que a população fique cada vez mais envelhecida, né? Exatamente. A gente tem aí todas as projeções mostram um crescimento exponencial da população idosa. E isso não se acompanha tanto na questão das políticas públicas de saúde, que não estão preparadas para atender os idosos, tanto na rede particular, que nós não conseguimos a formação de geriatras. Então, se nem na rede particular a gente tem, né, para você ter uma ideia, né, Ferraz é uma cidade que tem perto de 200 mil habitantes, só tem eu que sou geriatra. Poá tem Dr. Márcio, um excelente geriatra, amigo da gente, que atua em Poá, mas ele está sozinho também. E em Suzano eu não sei quantos geriatras tem aqui, mas eu tenho certeza que há um déficit extremamente grande de geriatra. E na rede pública piorou, né? Na rede pública, em Ferraz, nós não temos ninguém, né, que atue como geriatra. Eu sou a favor, por exemplo, de esses centros de idosos, centro-dia de idoso, né,
que algumas prefeituras têm implementado, por exemplo, Poá, acho que Ferraz também, também tem, também isso é importante, né, que exista para que evite aí que o idoso vá ter um atendimento dificultado na área de saúde depois. Não, eu não tenho dúvida que esses centros que atuam com os idosos é uma âncora, digamos assim, que faz com que ele tenha um melhor atendimento, né? Tanto médico, porque esse centro acaba, mesmo que não tenha geriatra, eles acabam encaminhando os pacientes para um clínico que saiba um pouquinho mais, né? Uhum. Mas esses centros são voltados mais para o lazer, uhum, né? E para atenção social também, né? Porque o idoso, por vezes, ele tem os seus direitos e que não são respeitados. Agora a gente viu, né, os idosos que têm direito à passagem nesses ônibus interestaduais e nem sempre eles são respeitados. No próprio transporte coletivo urbano também, né? Uhum. Então, esses centros que dão apoio, eles são muito importantes porque eles estão reivindicando, eles estão sempre tentando fazer com que o direito dos idosos se prevaleça. A gente vê comum nesses estacionamentos de shoppings e etc., em que há vaga para o idoso, uma vaga destinada ao idoso, mas a população ela não respeita. Aquele 1 minutinho, 5 minutos, etc., né? Mas esses centros visam aí estabelecer essas políticas, fazer cumprir essas políticas, né? Qual que é o perfil do paciente idoso que o senhor tem recebido na sua clínica lá, né? Queria que o senhor falasse um pouco em termos de idade, quais são assim, os principais problemas que o senhor tem encontrado, aí tem visto dos idosos que procuram o senhor? Olha, Edgar, eu fico até um pouco triste, porque algumas doenças, principalmente aquelas cérebros degenerativas, aquelas demências, tipo demência de Alzheimer, demência frontoparietal, demência vascular, e que às vezes as famílias elas não percebem esse déficit com o idoso. Acha que o idoso perder a memória ou ter dificuldade de memória é uma coisa comum. Não é, né? Não é. Então, quando eu recebo esses doentes... Acha que é pela idade mesmo, né? Assim, isso não... Então, quando eu recebo, às vezes o doente já está numa fase muito adiantada da perda, né? Uhum. Então, a gente pouco pode fazer em termos de medicação. Então, até um apelo que eu faço. Então, o idoso, quando ele começa fazer algumas confusões mentais, alguns esquecimentos que não são pertinentes, tem que procurar ajuda, né? Porque eu tenho, por exemplo, pacientes na fase inicial da demência de Alzheimer, que é a principal, né? Eu tenho pacientes que trabalham ainda, que a dona de casa que faz os seus afazeres, etc., mas já tem déficit, né? Ela já tem perda. Só que a família acha que não, enfim. Então, essas perdas, por vezes, elas começam aos 60 anos, 65 anos. Não são 80, como muita gente já acha, né? Então, é interessante que a gente faça um diagnóstico precoce, né? Para que o paciente possa ter um convívio melhor, né? Junto à sua família. Então, eu recebo mais esses pacientes que, infelizmente, já estão com Alzheimer ou outro tipo de demência avançada. E que eu percebo muito são as doenças osteoarticulares. Isso muito, né? Porque é a mesma coisa também. As pessoas
é mais frequente a dor no idoso, obviamente. Mas dor é um sinal de alerta. A idade não causa dor. Né? Obviamente, existe uma prevalência maior dessas doenças osteoarticulares nas pessoas idosas. Mas se o idoso queixou de dor no joelho, queixou de dor na coluna, queixou de dor nos pés, isso tem que ser investigado. Isso não é da idade. Então, a dor, voltando a dizer, é sinal de alerta que tem alguma coisa. Então, quando o idoso queixar de dor no joelho, queixar de dor no ombro, queixar de dor na coluna, tem que procurar ajuda médica. E o exercício físico o senhor recomenda também, é importante, porque tem idoso mais de 60 anos acha que, por exemplo, puxa, já estou velho, não consigo mais fazer exercício, né? Que recomendações o senhor daria para essa pessoa, para que ele tenha, assim, para que evite problemas de saúde futuras aí? Edgar, olha, é tão importante a atividade física, eu ouso a dizer que a importância da atividade física para o organismo é semelhante à importância de alimentar. Né? Então, como um bom alimento ele previne contra a maioria das doenças, a atividade física também previne contra a maioria das doenças. Então, se a gente pensar que essas doenças ocorrem mais na pessoa idosa, como eu disse anteriormente, então o exercício físico previne. Então as pessoas elas têm algo que é errôneo de achar que, por exemplo, o joelho dói porque faz atividade. Ao contrário, a atividade previne a dor do joelho. A atividade física previne a dor de coluna. A atividade física diminui pressão arterial. A atividade física melhora a insuficiência cardíaca. E agora, embora saibamos já há muito tempo que a atividade física previne a demência de Alzheimer, mas nós não tínhamos prova, agora a gente tem. Né? A questão de 1 mês ou 2 meses atrás, a UFRJ, a Federal lá do Rio, fez uma descoberta esplendorosa, que não foi tão importante, porque foi brasileiro. Se fosse o americano ou se não o europeu, ia ter um estradalhaço. Né? É como a gente não valoriza muitas coisas aqui, mas enfim, ela descobriu que o músculo produz uma enzima. Quando ele tem atividade física, o músculo produz uma enzima que essa enzima é chamada nerizina, né? Que ela também é encontrada no cérebro, então ela previne doenças. Olha, uma enzima que é produzida no músculo é encontrada no cérebro. Então, uma das formas da gente evitar essa perda cognitiva é fazendo atividade física. Então, fazer palavra cruzada para o idoso é bom. Fazer crochê, palavra cruzada, aprender algo é bom. Mas melhor ainda é fazer atividade física. Provado e comprovado. Não é à toa que a população oriental ela vive mais. Se a gente perguntar por que a população oriental vive mais? Por quê? Simples. Porque eles comem mais vegetais, né? Eles comem mais vegetais, comem mais carne branca, peixe. Todos nós sabemos que menos gordura, menos gordura e o mais importante, atividade física. Né? Que é andar, correr, né? Andar, fazer exercício, fazer ginástica. Aí nesse parque que nós temos aí em Suzano, quem vai lá? O Max Pfeffer. Max Pfeffer. Então, a gente vê a quantidade que tem de idosos, na sua maioria, orientais. Fazendo o quê?
atividade física. E isso previne doenças cérebro-degenerativas. Então, só que, por exemplo, o idoso, por todas essas questões que eu disse e outras, ele precisa, às vezes, de alguém para se mobilizar. Como é que o idoso chega a esse parque? Por vezes ele precisa de alguém, precisa de uma família levar, sozinho ele não pode, porque ele tem um pouco de tontura, ele tem dor articular, então precisa dos filhos, precisa de familiar, precisa dos amigos que o levem a um local apropriado que ele possa caminhar, que ele possa fazer ginástica, que ele possa exercitar, porque a gente sabe que as nossas calçadas, os nossos passeios, as nossas ruas, eles não são adequados para a pessoa idosa. Não são adaptados. Né? Não são. Então, às vezes, eles precisam de um local adequado, né? Porque a visão já não é muito boa, né? O equilíbrio não é bom, então eles precisam de um lugar plano, que não tenha obstáculo, que nem sempre eles moram nesse local. Então, a família precisa levar. Então, a atividade física, resumindo, é como se fosse um alimento para o nosso corpo. Certo. Doutor, mudar um pouco de assunto, o senhor é um nome importante em Ferraz, né? Até como gestor público, o senhor foi secretário de saúde, e na última eleição o senhor disputou as últimas eleições como candidato a vice, depois acabou não conseguindo, né, avançar com a candidatura. O senhor ainda está envolvido na política? Como que está essa situação? O senhor estava no PR, né? Isso. Continua no PR. Eu ainda permaneço, Edgar, mas eu acho assim, né? Eu fico um pouco desanimado com a política atual, principalmente, eu digo com os políticos, a política não. Eu fico um pouco desanimado com os políticos, né? Porque nas eleições é notório que os políticos falem que é prioridade a educação, é prioridade a saúde, é prioridade a segurança, etc. Só que, bem, se a gente está vendo a saúde pública pior, se nós estamos vendo a educação pior, e se nós não temos segurança, é óbvio. Então, como é que os políticos conseguem se perpetuar, os mesmos? Então, parece que o povo quer, né? O povo quer que melhore isso, mas acaba elegendo os mesmos políticos com as mesmas, os mesmos discursos, né? Então, eu vou ficar no meu canto quieto, eu pretendo ficar no meu canto quieto, eu não posso dizer dessa água eu não bebo, nunca, mas eu não tenho pretensão, eu trabalho em hospital público, né? Como eu falei, eu trabalho no nosso hospital regional, que é do estado há muitos anos, eu procuro dar do meu melhor lá para atender os pacientes, mas eu não penso em nenhuma candidatura, quer seja de vice-prefeito, prefeito ou vereador, eu não estou pensando nisso. Uhum. O senhor, como secretário, deve ter deixado um bom legado lá em Ferraz, né? Eu queria que o senhor falasse o que foi feito na época, assim, que o senhor lembra que acha que isso foi uma coisa muito positiva. Olha, Edgar, o que me entristece tanto é que quando eu fui secretário, eu deixei em Ferraz o programa de saúde da família, que hoje a gente fala estratégia em saúde da família, eu deixei lá em Ferraz 78% do município coberto por esse programa. Eu deixei 78% o município coberto, na gestão do meu amigo Zé Biruto. Pois bem, todos os índices eu não tenho aqui em mãos, mas todos os índices de saúde pública nós melhoramos. Quer a mortalidade infantil, quer a mortalidade materna, quer o pré-natal, quer os índices de hipertensão e diabetes, a gente deixou
realmente Ferraz figurando entre os municípios do Alto Tietê, aquele que tinha maior cobertura na estratégia da saúde da família. Mas nem por isso o nosso prefeito foi reeleito. Ele não foi reeleito, fazendo um trabalho assim exponencial. E depois o prefeito que sucedeu, o Zé Biruta, ele acabou com esse programa. No entanto, ele foi reeleito. Né? E hoje, eu não tenho os dados oficiais, mas eu tenho certeza que o município já não é coberto, ele não consegue cobrir 30% da nossa população. Tem muita dificuldade na saúde hoje, né? Pois é. Nos postos, principalmente. Pois é. Então a gente vê em todo local a gente vê a saúde pública capengando, né? Umas queixas, a gente vê, né, que as pessoas hoje, eu recebo na minha clínica, que é uma clínica particular, as pessoas vão lá, às vezes pede para que eu quebre a consulta em 2 ou 3 vezes pelo cartão de crédito. Por quê? Não porque elas têm dinheiro, porque elas estão desalentadas e acabam procurando serviço particular porque não tem o seu problema de saúde resolvido na rede pública. Então, é preciso, né, a gente conclama que os nossos governantes, o prefeito, o secretário, que a saúde não é cara, né? A saúde não é tão cara. A atividade básica, a saúde básica não é tão cara. É caro a saúde secundária, exame sofisticado, etc., hospitalização. Mas se fizer um trabalho, né, uma atenção primária nos postos, atenção primária não é cara. Primeiro atendimento, né? Para evitar... Primeiro atendimento. Então, se eu atender bem um diabético na ponta, se eu controlar essa diabetes, ele não vai para insuficiência renal, ele não vai ter um infarto, ele não vai ter um AVC. Agora, se eu não controlar esse diabetes, esse hipertenso lá na ponta, que não é caro, ele vai gastar mais, e aí o sistema não vai aguentar. Né? Então, a saúde primária, a atividade primária, não é caro. A secundária, a terciária, aí sim, um doente que tem um AVC, um doente que tem um infarto, ele sai caro. Mas por que eu não trato a diabetes antes? Um doente que tem que amputar a perna, um doente que vai para diálise, é caro. É caro. Mas se eu tratar a hipertensão dele, não é caro. Então, é preciso que os nossos governantes invistam mais na prevenção primária. Certo. Em Ferraz tem um hospital importante, que é o regional lá de Ferraz, que você falou que trabalha lá, né? Tem muitas reclamações ainda lá de falta de pediatra. Se houver essas dificuldades gigantes lá nesse hospital, que é tão grande, né, assim, para a região. Edgar, me dá tristeza. Me dá tristeza. Eu, como médico, como funcionário público, e eu nunca vi o hospital tão ruim igual agora nesses últimos 5 anos. Não culpo a administração agora, a administração já vem de algum tempo, mas já vem deteriorando, a ponto que em determinados dias falta gás, falta luva, falta de pirona, falta insumos básicos. Então, eu nunca vi, né, eu fico muito triste de ver o hospital, né, com aquela estrutura, né, e hoje me parece, pelo menos eu ouvi nas redes sociais o nosso deputado que mora lá em Ferraz, o Rodrigo Gambale. Ele veio ontem aqui, inclusive, né, deu entrevista aqui e falou então, que ele está se mobilizando para que a pediatria volte, porque como é que pode um hospital desse naipe não ter pediatras atendendo na nossa porta? Isso já vai para uns 5 anos, mais ou menos, né? Então eu quero crer que até com o empenho do Rodrigo, junto ao governador, junto ao secretário, a gente consiga ainda esse ano a volta da nossa pediatria, a volta do 6º andar que está fechado lá da clínica cirúrgica. Também, Isso é um absurdo, né? Fechado. Então, enquanto a população cresceu, nós fechamos o 6º andar.
Por quê? Porque não temos médicos, não temos funcionários, não temos equipamentos. Então, a gente está na contramão. A população crescendo e o hospital fechando o leito. Né? Então, eu espero que o governador agora, o Dória, né, junto aí com as lideranças, enfim, consigam retomar o atendimento normal no nosso hospital. Doutor, estamos encerrando a entrevista. Como que as pessoas que querem ser consultadas pelo senhor pode procurar o senhor? Quer deixar algum telefone, algum site, algum e-mail da sua clínica, algum telefone? Olha, que bom. A minha clínica é lá em Ferraz, fica bem lá no centro. O telefone é 4675-2469. Vou repetir novamente. Telefone 4675-2469. Nós temos um site também, né, que é Clínica Médica Dr. Luiz Antônio, Clínica Médica Dr. Luiz Antônio.com.br. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado aqui o convite. E estamos à disposição aí. Espero que volte. Se tiver alguma novidade, a gente está... Obrigado, Edgar. É sempre um prazer estar aqui. Você que é um seleto e grande amigo. Aí, obrigado por mais essa oportunidade. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até a próxima entrevista.